Graças e paz, pessoal, bom dia a todos, tudo bem com você? Espero que sim, espero que você esteja bem, que tenha um final de semana abençoado, uma semana ótima que nós estamos finalizando, glória a Deus por isso, até aqui tem nos ajudado o Senhor esteve conosco, compartilhando, nos fazendo crescer em sabedoria, em intimidade, em conhecimento, e isso é bom. Hoje estamos no 25º dia, queremos compartilhar Provérbios capítulo 25, verso 12, uma palavra extraordinária aqui, um ensinamento também extraordinário que se encontra em Provérbios 25, verso 11, ok? Convido você a compartilhar, caso você conheça alguém que deseja fazer devocionais e não... Travou. Você conhece alguém que deseja fazer devocionais, principalmente em Provérbios ou algum outro livro, mas também não sabe por onde começar? Manda esses devocionais para ele, edifica a vida dele e auxilia ele a montar seus devocionais, a sua vida de devoção, ok? Provérbios capítulo 25, verso 12, vai dizer assim, verso 11: como maçã de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita em seu tempo. Vou ler em outra versão NTLH, que vai dizer: a palavra certa no tempo certo é como o desenho de ouro feito em cima de uma prata. Que bacana. Hoje nós vamos falar sobre essa arte de fato de falar, mas de ter a consciência das nossas falas, das nossas atitudes. É muito interessante que nós somos muito velozes para tentar resolver as coisas, para tentar falar, para tentar argumentar. Nós já vimos outros dias que nós não devemos nos apressar de fato na nossa fala. Nós devemos refletir aquilo que nós estamos pensando, analisando, vendo a melhor maneira de estarmos falando. Mas aqui em Provérbios, capítulo 25, verso 11, vai trazer a ideia de que também, além das nossas palavras serem corretas, nós devemos analisar se as nossas palavras estão certas, estão dignas de ser dita, mas também nós devemos analisar o tempo. Já imaginou só? Você estava conversando com uma pessoa, de repente aconteceu alguma coisa de ruim na vida dessa pessoa, essa pessoa está correndo ali, aconteceu uma tragédia na sua família, e ela está correndo, e você tem algo para falar para ela que é correto, que é certo, mas será que é o tempo de conversar? Será que é correto falar sobre aquilo naquele momento? Será que vai ser importante falar sobre aquele tipo de assunto naquele momento? Porque às vezes nós desperdiçamos os momentos de fala. Por mais que a nossa fala esteja correta, por mais que o nosso assunto seja importante, mas nós devemos prestar atenção em que momento nós estamos falando. Em que situação nós estamos falando. Porque uma palavra dita em um tempo errado é uma palavra que vai ser lançada ao vento. Então não desperdice as palavras por conta do tempo. Você deve prestar atenção, entender, ter discernimento. Isso aí é um fruto do Espírito também. Ter discernimento. Nós precisamos exercitar isso para poder conversarmos. Falarmos no tempo certo. Devemos esperar o tempo para podermos falar, o tempo correto. Mas também não só o tempo deve ser correto, mas a nossa fala deve também ser carregada de palavras corretas. Você percebe que nem sempre que nós
estamos com a verdade ou falamos a verdade, nem sempre podemos falar a verdade de qualquer forma. Você vai perceber que existe uma cultura das pessoas que se dizem sinceras, dizer assim: eu sou sincero mesmo, eu digo na cara, eu falo de todo jeito. Eu digo mesmo, não quero nem saber. É melhor falar na frente do que falar pelas costas. Então eu descarrego nessa pessoa, mas eu tô falando a verdade, eu digo na cara mesmo. E às vezes essa medíocre sinceridade, essa sinceridade mal, você sabe, às vezes você não está com a intenção somente de ajudar, de falar a verdade para a pessoa. Você está querendo machucá-la. A verdade, ela, como a palavra diz, toda palavra nossa que sai da nossa boca deve ser temperada com sal. Ou seja, deve ser bem dita as nossas palavras. Não adianta você falar a verdade. Você tem que saber falar a verdade para as pessoas. Porque Deus também sonda os corações para ver a intenção dos nossos corações. E às vezes nós estamos com tanta boa intenção, vamos dizer assim, em falar a verdade, mas no nosso coração está querendo machucar o irmão, sabe? Está querendo machucar com aquela palavra. Ou você é assim, assim. Às vezes o camarada é assim, mas não é assim que se fala. Não é assim que o povo que é sábio, que é instruído na palavra de Deus fala. Não. As nossas palavras são temperadas com sal. Elas não são feitas para magoar as pessoas. Elas são feitas para auxiliar as pessoas, para ajudar as pessoas a serem instruídas no caminho de Deus, no caminho da salvação e na palavra do Senhor. Como maçãs de ouro. Veja como é, talvez uma coisa muito bonita. Uma maçã envolvida em ouro. Além de ela ser bonita, ela também é preciosa, porque ela está envolta de ouro. Servido no quê? Numa salva de prata, ou seja, numa bandeja de prata. A palavra é essa maçã, a maneira que nós falamos é essa salva de prata que nós servimos ao outro. Assim é a palavra bendita, dita no seu tempo, dita no tempo correto. Isso é perfeito. Ou seja, falar a palavra certa, no tempo certo, isso é o correto a se fazer. Então Deus nos chama a atenção nesta manhã para lidarmos com a maneira que nós estamos falando, o tempo que nós estamos falando e a reflexão que nós estamos fazendo com as nossas palavras. Fale palavras de verdade, mas saiba falar a palavra de verdade. Não é de todo jeito, não é para magoar. As palavras que devem ser ditas devem ser para ajudar as pessoas. Muitas vezes as pessoas falam a verdade, mas é uma verdade que quer colocar as pessoas para baixo. Os seus defeitos, as suas dificuldades. E não é uma mão amiga para estender e para levantar as pessoas, mas para abatê-las. Isso não é a palavra correta, essa não é a palavra sábia. A palavra sábia, ela ajuda, ela instrui e ela mas também saiba que você deve esperar o tempo de falar aquelas palavras. Nem antes do tempo, nem depois demais. No tempo exato. A palavra correta no tempo certo é como maçãs de ouro em salvas de prata. Então essa é a reflexão que Deus queria para a nossa vida hoje pela manhã. Que Deus possa abençoar você. Que Deus possa fazer você ser sábio na sua fala, no seu comportamento. E saber esperar, acalmar essa sua ansiedade de falar as coisas.
Tenha calma. Espere o tempo correto, o tempo que Deus vai direcionar você a fazer tudo isso e a falar. Amém? Queria orar pela sua vida. Pai, nós te damos graças, Senhor Jesus. Muito obrigado por nos corrigir, por nos instruir, porque o Senhor corrige aquele que ama. O Senhor repreende a quem ama também, Senhor. Tu nos ajuda a falar bem, no tempo certo, com as palavras corretas, com a intenção correta. Nos ajuda a lidar com isso todos os dias da nossa vida e ensinar isso também. Mas além de ensinar, nós devemos também praticar essas palavras. Nos ajuda a praticá-las, Senhor Jesus. Pai, nos dá um dia abençoado a todos que estão assistindo. Que Deus abençoe em um sábado e um final de semana poderoso na tua presença. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém, Marcos, Vinícius. Deus abençoe vocês. Até amanhã. Amanhã, Provérbios, capítulo 26.